Hey pessoal, Hellgazer aqui com vocês no improviso novamente. Resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho para falar especificamente a respeito do asteroide que passou triscando aqui pela Terra, o 2019 OK. O que eu vou querer falar aqui é só para deixar as pessoas um pouco mais tranquilas a respeito dessa história de asteroides. O que a gente aprendeu é que quando um asteroide de tamanho suficiente, por exemplo, aquele que supostamente matou os dinossauros, colide com a Terra, acontecem várias ondas sísmicas, erupção de vulcões, problemas atmosféricos, nuvem, inverno nuclear, isso teria matado os dinossauros. Mas uma coisa que poucas pessoas sabem é que, eu vou procurar depois, em 2015 foi feito um estudo que mostrou que mesmo naquela cratera que foi identificada como a cratera do meteoro, do meteorito que dizimou os dinossauros, mesmo naquela região os dinossauros não foram dizimados. Eu vou explicar mais ou menos para vocês o que acontece. Isso, como sempre, é de acordo com o professor James McKinney, mas eu duvido que algum geólogo vai realmente discordar disso. Qual que é a questão? Nós entendemos que o que acontece? Quando o meteorito bate na Terra, ele cria ondas sísmicas, essas ondas sísmicas se espalham pelo globo e elas podem causar erupções vulcânicas e várias outras coisas, terremotos em todos os lugares e tudo mais. Mas não é bem assim que acontece, porque a placa tectônica como nós conhecemos não é bem uma placa, ela está mais para um conglomerado tectônico. O que eu quero dizer com isso? Uma placa é uma coisa que você consegue colocar algo em cima dela e erguer. Entende? Ela tem que ter uma rigidez. Mas, como vocês já devem ter visto muitas vezes, por exemplo, quando tratores estão pegando terra, estão recolhendo terra, a hora que eles pegam, ela se dissolve inteira. Elas quebram, vai pedregulho para um lado, sujeira para o outro. E a terra é basicamente isso. A terra é um monte de sujeira, um monte de pedra e terra ao redor. Não tem uma placa rígida onde você conseguiria pegar a placa, por exemplo. Imagine um trator do tamanho de uma placa tectônica. Se ele pegasse toda essa placa tectônica e erguesse com todo o cuidado do mundo, ela ia se esfarelar. O que significa isso? Caso um asteroide passe na região da Terra, entre na atmosfera, vire um meteoro, caia na Terra e vire um meteorito, no momento em que ele bate e ele causa um impacto, aquele impacto não vai conseguir se espalhar pelo globo de forma catastrófica como a gente imagina. Ele vai ser absorvido. Porque não existe estruturas rígidas o bastante para fazer com que aquele impacto passe de uma região para outra do globo, ou mesmo de uma parte até a outra da placa tectônica. À medida que essas ondas sísmicas forem se espalhando, elas vão ser absorvidas naturalmente pela própria Terra. Mas, bom, eu quero dizer o seguinte: não são meteoros que causam extinção num planeta. Provavelmente o que aconteceu na época dos dinossauros foi a passagem de um cometa. Esse sim pode ter levado um pedaço da atmosfera embora, pode ter levado uma boa parte dos mares, pode ter inclusive mudado a constituição da nossa atmosfera. Por isso, naquela época, nós tínhamos animais que conseguiam crescer tanto e também ter tanta disponibilidade de alimento, porque os vegetais também têm que crescer na mesma proporção. Porque imagina o seguinte, como é que você vai alimentar manadas e manadas de dinossauros com uma vegetação parecida com a nossa? Não tem como. A vegetação naquela época tem que ter sido muito maior, mais exuberante, o suficiente para alimentar todas as manadas de dinossauros que existiam. E pense no seguinte, não tinha controle, eles se multiplicavam à vontade. Portanto, o que pode ter acontecido na época dos dinossauros foi, passou um cometa, levou parte da atmosfera e pode ter caído uma saraivada grande de meteoritos na Terra. Portanto, vamos ver. Caso caia um meteorito grande o bastante na sua cidade, é assim, você vai ter problemas. A sua cidade pode ir pelos ares, se tiver um vulcão ali por perto, ali o vulcão pode entrar em erupção. O terremoto ele pode se expandir por uma área considerável, mas não bastante para fazer um vulcão do outro lado do planeta entrar em erupção. Isso não é possível. Mas é isso, se vocês acabarem teve essa coincidência de cair um meteoro na sua cidade, aquela cidade está perdida. A cidade ao lado e tal, depende do tamanho. Mas dizimar a população do planeta, não se preocupem com cometas. Se um cometa grande o suficiente passar pela Terra, como aconteceu com o Hale-Bopp, quase trombou com a gente,
aquilo sim pode ser um problema. Não pelo impacto, pois os cometas não impactam com a Terra nem com os outros corpos. Elas passam direto, passam resvalando, porque existe um conflito elétrico e magnético entre esses dois corpos. Ok, pessoal? Então é isso, fiquem tranquilos, não vai ser um asteroide que vai acabar com a nossa vida aqui no nosso planeta. Abraço do Hellgaizer.